Isaías capítulo 40, eu creio que hoje, não sei também, né, Deus é quem sabe, mas nós não vamos nos alongar muito nessa noite, a não ser que o Espírito, né, que é Ele que governa tudo e que sabe de todas as coisas, então é Ele que está à frente de tudo. Isaías capítulo 40, um texto muito conhecido da palavra de Deus. Eu quero ler esse texto com você, querido, porque durante essa semana, eu fui muito assim, esse texto veio muito à minha mente, ficou de vários dias se repetindo na minha cabeça, voltando à minha mente, eu não sabia porquê. E eu fiquei buscando em Deus o porquê disso. E hoje mesmo, quando eu estava meditando diretamente no texto, para que pudesse esboçar algo que o Espírito colocasse no nosso coração, eu fiquei me perguntando, Deus, por que isso? Por que esse texto? Já que é um texto que muita gente aqui já conhece há muito tempo, lê muito, talvez na sua Bíblia aí agora, você está ouvindo? Está marcado aí na sua Bíblia, talvez algumas ministrações que você já até ouviu, nesse texto aí, exatamente nesse texto, porque é um texto que choca a nossa vida, que muda a nossa história, que traz uma nova história para nós. Agora olha só o que está escrito aí, queridos, vamos lá? Versículo 30 diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão. Vou ler na NVI. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Em outra versão está assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Aí diz assim, versículo 31, mas aqueles, que está escrito aí? Que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Outra versão está assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, olha só, olha para cá só por um minuto, alguns minutos somente, preste muita atenção no que Deus tem para a sua vida hoje. Esse texto, querido, ele vem nos mostrar algumas particularidades, algumas coisas muito especiais. Esse texto ele já começa a nos dizer que até mesmo aqueles que são vistos como fortes, porque a Bíblia diz, lá no Novo Testamento, que vós jovens que sois fortes, já vem dizendo, a Bíblia diz que os jovens são fortes, não jovens apenas de idade, querido, mas de mentalidade. Ele diz que há uma força, há uma energia na juventude. Mas ele está dizendo aqui nesse texto que até mesmo aqueles que são vistos como fortes, até mesmo aqueles que são vistos como fortes, eles estão sujeitos ao cansaço. É o que o texto está dizendo. Os jovens se cansarão, os moços eles certamente cairão, ou seja, eles também tropeçam e caem, apesar de toda a sua força. E quando a gente olha para a palavra cansaço, querido, o que nós lembramos? Nós lembramos logo, tem alguns sinônimos. Quais são esses sinônimos? Sinônimo de fadiga, de canseira, não é isso? Você fica com fraqueza. Quando você olha para o cansaço, você pensa no cansaço, você logo pensa em fadiga. Agora, querido, quando nós olhamos a raiz do cansaço, a raiz, temos muitas raízes de cansaço. Você pode ter feito um exercício muito prolongado, demasiadamente forte, você deu uma corrida e você chega lá, igual a gente jogando futebol, né? E você joga, dá uma corridinha de 10 minutos, passando mal, e tem que ter oxigênio, né? Aquela coisa toda, tem alguns irmãos que passam por isso, mas já estão melhorando, graças a Deus, né? Já estão aí, vocês vão ver esses homens de 40 para cima, tudo fininho, né? Olha, correndo 90 minutos, jogando bola, sem parar. Ô, glória a Deus. E aí eles vão, né? Por quê, queridos? Por que vem um cansaço? Porque a falta de um exercício físico, a falta do corpo se exercitar, e também o cansaço, ele pode existir por uma enfermidade. As enfermidades também nos cansam. Problemas de respiração. Por exemplo, eu acabei, né, essa final de semana começou a surgir um cansaço em mim, no sentido de respiração de alergia, devido a esse tempo seco, começa a secar o tempo, e a gente começa a sentir um pouco, as crianças então sofrem demais
alguns pais hoje nem estão aqui, né? Algumas crianças não estão aqui hoje devido a essa situação. Então, queridos, é algo que tira a nossa energia, tira a nossa disposição de concentrarmos alguma coisa. Você está cansado, querido? Você fica indisposto, você fica fraco, meu irmão. Agora, o cansaço é interessante porque alguém pode estar cansado por tentar alguma coisa e não conquistar aquilo, como, por exemplo, uma profissão. O cara está tentando, sabe, a pessoa está tentando, mas ele não consegue, ele já está cansado daquilo, enquanto outros estão já cansados, porque eles estão entediados, eles já alcançaram algo na vida deles, e eles se sentem entediados, cansados, porque a alma deles não se encontra preenchida de que algo que lhes falta. Já estou cansado dessa vida. Tem gente que eu conheço, querido, que tem formação superior, que trabalha em grandes empresas, e que trabalhando, olha para tudo, assim, eu estou entediado disso, eu estou cansado disso, né? E está alcançando vitórias, mas está entediado. Então, porque Jesus, querido, ele começou a perceber, na verdade ele já sabe de todas as coisas, que quando ele veio dizer assim, vinde a mim, todos vocês que estão o quê? Cansados. Ele não falava de um problema físico, apesar de que a doença também causa cansaço. Mas ele falava principalmente de algo que faltava no ser humano e que tem trazido uma desconcentração. Você não consegue nem prestar atenção no culto. Você não consegue nem prestar atenção numa mensagem. Você não consegue mais se concentrar em nada. Por quê? Porque existe um cansaço chamado espiritual. Você está cansado, sobrecarregado. A Bíblia diz, Jesus falou, vinde a mim todos os que estão assim, cansados, sobrecarregados, estão carregando um peso que não aguentam carregar, que não suportam carregar. Não se trata apenas de um problema físico, mas se trata de frustrações, de decepções. Ontem eu conversava com um irmãozinho em Cristo, querido, muito conhecido meu, um familiar, e ele me contava, compartilhava comigo, e das suas frustrações, das suas decepções, e com tudo isso, ele se cansou, e hoje está longe da comunhão, não sai, hoje vivendo esse momento que você está vivendo aqui, aproveitando esse momento lá na célula, como muitos aqui são mergulhados nisso, como é bom, querido, coisa boa a gente estar na célula, como, sabe, é agradável, a gente senta junto, a gente chora junto, não é aquela célula que só a pessoa que está ali faz o culto no sentido de só ele prega, né? Só ele fala. Eu já falei para os líderes aqui, deixa as pessoas compartilharem, deixa elas chorarem junto com você, deixa elas rirem com você, deixa eles falarem um pouco, né? Controlando tudo isso com muito equilíbrio, e ali você chora, você ri, você vê que você tem tantos problemas, tem gente com um problema maior que o seu ainda. Mas, querido, tem tanta gente hoje cansada, não do físico, mas de uma frustração, e paralisou, desconcentrou, decepção, querido, consigo mesmo. Tem muita gente decepcionada consigo mesmo. Tem muita gente aqui, querido, que pode estar carregando uma Bíblia, mas não está conseguindo alcançar aquilo que Deus separou para ele, e está decepcionado com as outras pessoas. Muita gente, talvez seja cansado com o tempo, com a falta. Uma coisa que nos cansa muito, queridos, é a falta de perspectiva, é a falta de projetos. Você olha para frente e fala assim, o que eu vou fazer da minha vida? Você sabe o que você planejou para o mês que vem na sua vida? O que está planejado? O que está planejado para esse ano na sua vida? Não tem perspectiva, não tem sonho, não tem projeto, querido. Sabe o que acontece com você? Você se cansa. Você cansa de você mesmo. Você cansa do mundo em si. Você cansa daqueles que te cercam. Você cansa da sua casa, da sua família. Porque não há uma perspectiva, não há um sonho, não há um projeto. Não tem nada. Isso gera um estresse muito grande em você, uma fadiga muito grande. Mas eu creio que nessa noite, Deus vai tirar do seu cansaço. Vai arrancar o seu cansaço em nome de Jesus. Alguns estão cansados consigo mesmos. Alguns estão cansados da família. Tem gente fingindo e está assim se esforçando para manter seu casamento, se esforçando para manter aquele relacionamento, para tentar sustentar aquilo ali, mas no fundo
já não aguenta mais, não suporta mais. Querido, tem gente vivendo isso, tem gente que está cansado do trabalho. E digo mais, infelizmente, ainda temos isso, ainda acontece. Tem gente cansada da comunhão da igreja. Tem gente cansada da igreja. Tem gente cansada por falta de propósitos. E aí, queridos, o que a Bíblia está nos dizendo em Isaías capítulo 40? Olha só, a Bíblia está nos dizendo que nós estamos, como servos de Jesus, sujeitos a esse cansaço. Porque até os jovens se cansam. Até aqueles que são chamados de fortes se cansam também. Não olhe para os apóstolos, para os pastores, bispos, esses títulos, né? Uma coisa é título, outra coisa é dom, né? Então nós temos dons. Então vamos parar com esse negócio de título, é dom dado pelo Espírito Santo para aperfeiçoamento dos santos. Queridos, não olhe como pessoas que são super-humanos. Já viu que ele tem um seriado que fala sobre os super-humanos, né? Que tem muitos poderes e suportam muitas coisas, que todos nós, se até os jovens que são fortes se cansam, até os moços que são fortes tropeçam e caem, nós também passamos por isso, nós também nos cansamos. Então nós, a Bíblia está dizendo que estamos sujeitos. Tem alguém cansado aqui? Quem está cansado de alguma coisa, levante a mão. Oh, não estou sozinho, graças a Deus. Graças a Deus eu não estou sozinho. Eu pensei que eu estivesse cansado sozinho. Não estou falando de físico não, querido. Estou falando de físico não. Até você não é mais forte que os jovens, querido. Que a Bíblia não coloca outra força a não ser de Deus maior do que a dos jovens. A Bíblia está dizendo que nós, todos nós, estamos sujeitos a esse cansaço. Agora escute isso que eu vou lhe dizer. Mas a Bíblia não está nos dizendo que nós devemos viver submetidos a isso. Uma coisa é quando nós estamos sujeitos a termos momentos assim. Quem aqui, pelo melhor casamento que tenha, nunca se sentiu cansado no seu casamento? Pode ter um casamento maravilhoso hoje, mas já teve uma crise no seu casamento que você se cansou, meu irmão. Mas Deus restaurou. Quem aqui nunca passou por isso? Quem aqui nunca cansou da vida? Tem gente aqui que já cansou da vida, queridos. Tem gente aqui que já tentou tirar a própria vida porque cansou da vida. Se tivesse oportunidade, tirava a própria vida. Não teve coragem de fazer isso. Nós estamos sujeitos a isso. A Bíblia está dizendo que estamos sujeitos, mas a Bíblia está dizendo também que nós não estamos submetidos a isso. Nós não precisamos viver submetidos. Podemos ter momentos desses, mas não vivermos submetidos, porque a Bíblia afirma que há um tempo para isso acabar. A Bíblia afirma para aqueles que esperam no Senhor. A Bíblia diz que há um tempo. Olha, vocês são sujeitos a isso. Até os jovens se cansam. Até os moços tropeçam e caem. Isso vocês estão. Agora, vocês não estão submetidos a isso. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, tem um tempo para isso acabar. Mas para quem? Para aqueles que esperam no Senhor. Digo, esperam no Senhor. Agora, o que é esperar, querido? Esse texto aqui é lindo, queridos. Aqueles que esperam, quando você fala de esperar, você está falando de esperança. É ter esperança. O que é isso? Lá em Hebreus 12, a Bíblia diz, tornai a levantar as mãos cansadas. Tornai a levantar as mãos cansadas. Mesmo sujeitos ao cansaço. Mas a Bíblia está dizendo lá em Hebreus, lá no Novo Testamento, tornai a levantar as mãos cansadas. Levantar as mãos cansadas é a mão do clamor, querido, da intercessão, da oração, da adoração. Eu convido você a levantar suas mãos agora em nome do Senhor Jesus, mesmo que elas estejam cansadas. Feche os teus olhos, querido, não olhe para ninguém, mas levante a sua voz, dê uma palavra de adoração a Deus. Hebreus 12 está dizendo, tornem, levantem de novo as suas mãos mesmo que cansadas e adorem ao Senhor, aleluia. Oh Deus amado, santo, justo, poderoso, glorioso Deus. Olha só, querido, que lindos. Esperar, querido, ou seja, ter esperança,
Eu, quando li esse texto, eu pensava assim, mas será que isso tem a ver com inércia, ou seja, paralisia? Aqueles que esperam, opa, vamos ver o que Deus vai fazer. Será que é isso? Ah, mas os que esperam, espera aí, opa, vou ficar paradinho aqui esperando ver o que Deus faz. Eu fiquei perguntando, Senhor, será que esperar em Ti é símbolo, sinônimo de inércia, de paralisia? Não, querido, não é isso. Sabe o que é esperar no Senhor? Esperar no Senhor é continuar enfrentando as lutas com uma esperança viva em Deus. Isso é esperar no Senhor. Você continua, você está na prova, meu irmão, você está na luta, meu querido, mas você continua, você continua firme no Senhor, porque você espera, há uma esperança viva no seu coração. Você está olhando para Deus, Deus está doendo, mas Ele está dizendo, espera, aleluia. Você já viu aquele filme tem um filme de um robô, de um lutador de boxe, que é um tempo na Terra lá que não podia ter luta de boxe, só o robô que lutava. Qual o nome daquele filme? Gigante de Aço, né? Uma história do filho, né? De um relacionamento do filho com o pai, né? Voltando ao relacionamento com o pai. Aí você já viu o final do filme? Quem já viu o filme aqui? Quase todo mundo, né? Se não viu, assista. É muito legal o relacionamento do pai com o filho, a restauração ali. Mas olha só, querido, viu como que todo mundo vê filme aqui? Meu Deus, né? Amém. Bom, não tem problema não. Mas vamos lá. E aí, querido, quem já viu o final do filme, que lembra? O final é muito lindo, né? Que aí aquele robôzão grandão, né? Que fica batendo no robôzinho, né? É sempre assim, né? Luta de boxe é a mesma coisa, até robô é igual. Aí ele vai batendo, e aí o filho fica dizendo assim, é agora, pai. Ele fala, espera. E tá lá o robôzinho apanhando ele. E o menino desesperado, pai, agora. Ele, espera. E tá lá o robô apanhando, espera. E aí por quê? Porque o pai, ele tem uma confiança, uma esperança nele, porque ele sabe que o outro robô está perdendo as forças. E ele fica olhando, que o robô está lá, ele tem um tempo para acabar as forças dele. Então mesmo ele socando, ele tem um tempo. E quando ele percebe que o robô, que é mais forte, não tem mais força, estou contando o final do filme para você depois assistir e ficar lindo, né? E aí, quando ele vê que não tem mais força, e aí ele vai e olhou que o robô não tinha mais força, porque apesar de ser gigantão, muito maior do que ele percebe assim, agora é a hora. Aí ele começa, meu irmão. Aí pronto, aí você já sabe o que vai acontecer no final. Não vou falar o final, porque você vai pensar que o robôzinho vai ganhar, mas vamos lá. E aí, queridos, então Deus, quando Ele está nos ensinando nesse texto, Ele está dizendo assim para nós, escute isso, Ele está vendo você na prova, meu irmão. Ele está vendo você na luta. Ele está dizendo, espera, meu filho. Espera, tenha uma esperança viva dentro de você. Você está sendo moldado, você está sendo tratado. Sua vida está sendo consolidada na fé. É uma prova de fé que você está passando. Oh, Deus. E aí, querido, ele está dizendo, espera. Então, esperar no Senhor não é ficar parado, querido, simplesmente. Mas também não é querer fazer com as suas próprias forças. Não é nada disso. É continuar enfrentando a luta, sem desistir, esperando que o Senhor, Ele virá. Sim, Ele virá. Não, Ele está vindo. Mas tem gente zombando do seu lado, Ele vem nada. Sim, espera que Ele está vindo. Espera que Ele está vindo. E daqui a pouco Ele vem saltando pelos montes, aleluia. E é isso que Ele faz na sua vida, querido. E qual é o resultado? A Bíblia fala do resultado, querido. Ele diz assim, mas os que esperam no Senhor, aqueles que têm uma esperança viva em Deus, que confiam plenamente em Deus, mesmo na luta, renovarão as suas forças, aleluia. Ele prometeu, meu querido, ele diz assim, vão subir com asas, como águias. Ou seja, ele está dizendo assim, serão pessoas equilibradas e fortes. Já viu a águia voando, querido? Uma pessoa equilibrada, porque a Bíblia diz que nós vamos subir com asas como águias. Ou seja, pessoas equilibradas. Nenhuma ave voa como a águia. Nenhuma ave voa como a águia. Ela enxerga mais longe. Ela consegue alcançar voos mais altos. E ela, querido,
ela está lá na luta, na prova, mas ela tem equilíbrio e tem força, querido. Deus não nos criou para inércia, para paralisia, mas o que o inimigo tem feito, querido? O inimigo tem lançado coisas para nos cansar. Nos cansar. Tem muita gente aqui cansada espiritualmente. Será que tem cura mesmo? Será que tem jeito mesmo? Tem gente aqui carregando peso que não é para carregar. Querido, está na hora da gente viver pela fé. Fé naquilo que você não vê, mas você tem uma esperança viva. Viva no Senhor. É verdade, querido, que Jesus não nos chamou, olha só, escute isso, para melhorar a nossa qualidade de vida material. Eu já preguei sobre isso. Não é para isso que Jesus te chamou, querido. Venha para Jesus, que a sua vida vai ficar melhor. Aí quando você aceita Jesus, começa a vir perseguição, começa a vir luta, começa a vir prova. Aí você, mas me pregaram, disseram que a minha vida ia melhorar. Mas tá ao contrário. Querido, Jesus nunca chamou ninguém para melhorar o estado físico da sua vida. Jesus disse, eu vou te dar salvação, que é eterna. Ela começa na terra e termina no céu. Termina não, é para sempre no céu. Só que enquanto a gente está de passagem nessa terra, no mundo nós vamos estar sujeitos às aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. E aí nós vamos vencer com Ele, aleluia. Então, queridos, Jesus sim, Ele trouxe uma nova qualidade de vida, trazendo uma nova qualidade à nossa mente, uma nova mentalidade. Tem muita gente confundindo até fé com orgulho, querido. Querido, fé é quando você supera as crises. Não é quando está tudo bem. É quando você supera as crises, as lutas. Meu irmão, está difícil hoje? Espera no Senhor. Sabe por quê? Deus está te forjando, querido. Escute o que eu estou te falando, meu irmão. Deus está forjando você. Deus está trabalhando o seu coração. E Ele tem uma promessa. Os que suportarem, aqueles que esperarem em mim, eu vou renovar as forças. E eles vão subir com asas como águias. Eles vão caminhar e não vão se cansar. Eles vão correr e não vão se cansar, porque eles serão como águias. Você foi criado para ser uma águia, querido. Mas o diabo tem tornado você uma pessoa às vezes parada. Por quê? Porque ele tem lançado coisas na sua mente. Coisas que aconteceram na sua vida. Seu passado. Carregado de coisas. E as pessoas te cobram. E você se cobra. Isso dói dentro de você. E parece que aquilo está tão pesado, querido, que você não consegue sair do lugar. Você não consegue romper. Você não consegue vencer, porque tem algo lá do seu passado carregando aqui. Jesus está dizendo, vinde a mim, filho. Vinde a mim, filha. Porque eu vou carregar para você isso aí. Eu já levei na cruz. Tem esperança em mim. Agora, querido, há um tempo para você voar. Escute isso. Eu vi essa história, querido. Você sabe como, muita gente que já sabe como uma águia ensina a águiazinha a voar, ok? Você já sabe? Existem muitos tipos de águias, ok? Mas eu vou falar sobre um tipo de águia, como que essa águia ensina a águiazinha a voar. O que acontece, queridos? Deixa eu te contar isso. Vamos lá. A águia mãe, águia o quê? Está prestando atenção? Presta atenção nisso, muita atenção. A águia mãe, geralmente, esse tipo de águia, ela constrói seu ninho numa altura de 1.000 ou 2.000 metros no penhasco. Olhe para cá. Quantos 1.000 metros? 1.000 ou 2.000 metros, imagina, de altura. E ali ela fica chocando seus ovos, ok? Ela choca seus ovos. E aí, querido, depois que os ovos são chocados, aí nascem as águiazinhas, né? Ficam lá. Porém, acontece algo interessante. A águia, para alimentar seus filhotes, a águia ela é diferente de outras aves. Ela não alimenta seus filhotes de um animal morto. De um animal o quê? Você está ligado, meu irmão? Isso, você é águia, né? Fica ligado. O equilíbrio, visão, vamos lá. Né? E audição. Olha só. E aí, a águiazinha come muito. É igual algumas crianças aqui, o meu irmão
Tem umas criancinhas aqui que são uma benção. Mas toda hora, mamadeira, 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 mas vamos lá, isso é uma outra história. E tem que mamar mesmo, né? Faz parte. Mas a águiazinha, aquilo nasce com a fome. E a mãe, a águia mãe, é interessante que a águia é um tipo de ave que ela não leva um animal morto. Encontrou um animal morto, ela não leva para o seu filhote. A águia mãe, ela geralmente leva um animal, ela mata o animal, ela pega o animal vivo. Então, quando as águias estão novinhas ainda, ela vai lá e pega um ratinho e leva para os seus filhotes. Aí vai, pega um pequeno coelho, vai lá, leva para os seus filhotes. E assim, né, acontece o natural. Então, o que a águiazinha faz? Ela está lá no ninho, né? Novinha ainda. E aí vem a águia mãe, aquele voo lindo. Posa ali, está lá a águiazinha. Eu não sei imitar uma águiazinha aqui. Eu tentei agora, mas não consegui. Mas fica lá. Ah! Ah! E ela abre aquele bicão, né? Já viu passarinho em gaiola? A gente já alimentei passarinho em gaiola, né? E fica lá. Ah! E a águia mãe vai lá e coloca. O que acontece, queridos? O que a águiazinha faz? Ela vai crescendo, não é verdade? Naturalmente. E aí, queridos, com o passar do tempo, crescendo muito, começou a crescer, e aí aquilo vai dando uma fome, meu irmão. Você imagina, é isso aí, vai dando uma fome. E vai chegando, né, lá no ninho, a mãe já chega, né, a águia mãe já chega, agora já não chega com o ratinho mais. Em alguns casos, não sei se você sabe disso, e é verdade, tem aí, você sabe que existem águias que carregam cabritos, matam cabritos e levam cabritos. Até bezerros pequenos já existe provado. Pouco tempo agora, quase que levou uma criança, vocês viram isso aí na internet. Carregou, até uma certa altura e escorregou, levando uma criança. Então ela tem uma força muito grande. Só que as águias lá, elas começam a crescer. E aí começam a acostumar, porque a águia mãe vem, ó, com alimento, escuta essa. E lá está a águazinha lá. Quando ela escuta a mãe, o voo da mãe, ela já está dormindo, porque ela não faz nada mais do que dormir, comer e arrotar. E dorme de novo. Então, ela vai lá e escuta a mãe e e a mãe vem, já com aquele cabritão já, né? Poder dar, então aquele bezerro. Só que a mãe está percebendo que aquelas águias estão crescendo. E a águia já ficou acostumada. Ela só dorme. Então está acostumada lá. Ah, que ninho gostoso, né? Ela nem abre o olho mais. Já escuta a mãe lá. A mãe já... Aí vem. Ah! Só por escutar. Já tem comida. Tá bom ali. Só que tem um dia que a águia mãe, ela tem um plano. E os filhotes não sabem disso. Naquele dia que a mãe tem um plano, ela chega no ninho. Que águia. É horrível, né? Mas vamos lá, vou melhorar. Piorou. Mas vamos lá. Pense aí, querido, o melhor que você puder. E a águia mãe chega ali. Naquele dia está lá, o filhotinho lá dormindo. Ah! 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 Aí ele vê que não tem comida. E ele começa a palpar a águia. E ele percebe que as penas da águia mãe tá tudo arrepiada. Se isso é possível, né? Tá alvoroçada. E ele abre o olho assim. Ah! Não é mamãe. Está repreendido em nome de Jesus. Tem demônio. E a mãe, toda empinada, olha para o seu filhote, né? Vai lá no filhote e começa a empurrar para fora do ninho. E o filhote, não! São 2.000 metros de altura, querido. Não!
E a mãe está lá, empurrando. Vai. Não! E a mãe vai, e ele... Vai o filhote caindo. E quando o filhote vai se esborrachar no chão, a águia vem lá de cima, querido. Aquele voo lindo, isso é provado. Esse tipo de águia faz isso. Ela vem lá do ninho, abre os seus asas, com um foguete, meu irmão. E quando ele vai bater no chão, ela vem por baixo, pega o seu filhote nas asas e leva de volta para o ninho. Aí ele fala assim, ainda bem que a senhora se arrependeu dos seus pecados, mamãe. Sabe o que ela faz? Ela vai de novo e empurra de novo. Não, mãe, de novo não. E ele... E vê a mãe de novo e... Vai lá e põe no ninho. E aí ela vai de novo, ele... Não! Ele... Até que depois de tanto tempo, ele começa a cair a ficha. E ele descobre que ele tem 2 asas. Ele descobriu. Ele olhou para a mãe. Quando ele descobre que tem 2 asas, querido, a mãe vai e empurra ele. E ele descobriu, mas ele fica... E ele tenta, mas ele não sabe. A mãe vem... Pega e coloca no ninho. Só que aí, ele começa a perceber o que a vida, o que a mãe dele está ensinando. E aí, depois de um certo tempo, a mãe nem empurra. Ele começa a olhar, já vou empurrar mesmo, então já vou me jogar. E ele se joga, só que nessa hora, querido, ele começa a aprender, ele olha para a mãe e está vendo. E aí ele começa a perceber como que a mãe dele faz. E ele vai, começa a cair, mas ele levanta uma asa, levanta outra, e começa, e vai, e de repente ele... E ele está voando. Sabe qual é o grande problema, queridos? A Bíblia diz que nós somos águias. Mas a gente pode vir para a igreja, para a série e falar assim: qual é a palavra hoje, pastor? Aí, espiritualmente falando, durante a semana a gente está assim, ó. Quando chega na hora lá do culto, qual é a palavra de hoje, pastor? Para me alimentar. E hoje a comida não está boa, não. Até que um dia, Deus envia uma águia-mãe. Que vai dizer para você, agora você vai aprender a voar. Sabe o que eu espero na sua vida, querido? Porque eu sei que nós somos águias do Senhor. E eu sei que às vezes a gente começa a acostumar, o ninho é bom, é gostoso, é aconchegante, tem comida. Mas Deus não nos fez para ficarmos em ninhos. Deus nos fez para voarmos mais alto. Então mesmo quando Ele vai, meu filho, e você, Ele está lá e pega você antes que você se esborrache no chão. Porque Deus não é covarde, querido. Ele te ama, meu irmão. E aí, Deus levanta alguém na sua vida, é o seu discipulador, é o seu consolidador, que está dizendo: tenha fé, vamos lá, meu querido, vamos vencer, vamos conquistar, vamos ganhar vidas para Jesus, você pode, você consegue, em Deus nós vamos fazer grandes coisas, porque Ele fez grandes coisas por nós, e Deus está te ensinando, vamos conquistar para a glória dEle. Deus está dizendo a você nessa noite, querido, que é possível mudar a sua história, é possível mudar a sua vida. Ele está dizendo: quem tem uma esperança viva no Senhor, mesmo passando por lutas, serão renovadas as suas forças, porque eles subirão com asas como águias. Deus está dizendo para você nessa noite: não é o tempo da inércia, da paralisia, mas é o tempo de enfrentar a luta com uma esperança concentrada em Deus, não achando, mas tendo a certeza de que Deus
é fiel e Ele não deixará você se esborrachar no chão, meu querido. Ele vai te segurar no último momento, não há nada. Nada que Deus não possa fazer. Absolutamente nada. Mas você tem que ter uma esperança viva nele. Tem muita gente com esperança viva. É no pastor. É no líder. É na denominação. É na religião. Eu quero te convidar essa noite para ter uma esperança viva em Deus. Viva em Deus. Em Deus, querido. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai te ensinar, querido. E nós vamos ser apenas instrumentos. E nós vamos voar alto para a glória dEle. Nós vamos voar alto para a glória dEle. Porque quem tem a esperança viva no Senhor, a Bíblia está dizendo, não sou eu que está dizendo, quem espera em Deus, vence. Você está passando prova? Claro que está. Espera em Deus. Vai doer, meu irmão. Mas tenha esperança firme no Senhor. Porque vai chegar a hora que as suas forças serão renovadas. E a promessa é, você vai subir. Você não vai descer. Você vai ter que descer agora para subir depois. Você vai ter que descer agora para subir depois, meu irmão. Você desce, Deus permite. E Ele te faz subir, porque Ele te dá asas como águia. Querido, você vai ter que acreditar nele. Você vai ter que ter uma esperança viva nele. Está doendo agora, meu irmão, mas é porque Ele está te ensinando a voar. Ele está te ensinando a voar, porque você foi feito para a glória do Senhor Jesus. Não para a sua própria glória, nem glória de homens, mas para a glória de Jesus. Aqueles que têm uma viva esperança em Deus, que nessa fase, nessa luta, nessa prova, mas ali eu confio, eu creio. Querido, talvez o seu passado esteja sendo um peso para você. Talvez o seu passado está sendo um peso. Você é discriminado. Você é deixado de lado. Você não consegue algo na sua vida. As pessoas te veem de forma equivocada. Talvez o passado tenha te marcado. Tem um peso muito grande na sua vida. Mas essa noite, Jesus disse, vinde a mim, todos vocês que se sentem cansados e sobrecarregados, e eu mesmo, vos aliviarei. Eu os aliviarei. Esperem em mim. A Bíblia diz assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. É o único lugar da Bíblia que diz que Deus se inclinou. O salmista diz que é o único lugar na Bíblia que diz que Deus se inclinou. A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele, Deus, se inclinou para mim. Não é se inclinar, querido, em prostração ao homem, mas para ouvir o meu clamor, diz a palavra de Deus. Eu esperei, eu tive uma esperança viva no Senhor. E Ele então se inclinou. Ele colocou os seus ouvidos em mim. E Ele ouviu o que eu estou passando. Ele ouviu o que eu sofro. Ele ouviu o que eu sinto. Ele ouviu da sua carnalidade. Ele ouviu da minha carnalidade. Ele ouviu da minha luta, da sua luta. Ele ouviu do seu cansaço, do meu cansaço. Mas Ele me ouviu. E Ele está ouvindo você agora, querido. E Ele está dizendo, vinde a mim.